Professor Jaime, outro assunto importante também, o senhor poderia nos dizer a respeito do diabetes? Sim, diabetes é basicamente um problema de vermes. São vermes que atacam o pâncreas. O pâncreas está do lado esquerdo, depois das costelas. Flávio, eu já testei milhares de pessoas com diabetes. Eu nunca achei um caso que não tivesse uma solitária dentro do pâncreas. Nunca. Todas têm algum tipo de solitária. Existem 11 tipos de solitárias já pesquisadas, conhecidas, né? Então sempre tem uma solitária junto com outros vermes. Por exemplo, Erythrema pancreaticum é um verme que literalmente come, devora o pâncreas. E o mesocestoide, a fascícula hepática, são diversos tipos, né? Então, para ter diabetes, é impressionante a exatidão dos números nisso aí. Isso me impressiona. Sempre que tiver 4 vermes diferentes, um sendo solitária, é diabético. Se tiver 3, é pré-diabético. Se tiver 2, tem hipoglicemia, ao contrário de diabetes, mas um é solitária. E às vezes tem 6 vermes diferentes, ou até mais. Então o diabetes é fundamentalmente um problema de vermes, que obstrui o pâncreas, não deixa ele trabalhar, fabricar a insulina, o suco pancreático, e daí complica. E às vezes atinge também os rins. E nesse caso precisa tratar os rins também para combater. A alimentação errada é uma causa. Temos também de origem de mãe para filho, por exemplo. A mãe com diabetes, ela pode gerar um filho com diabetes. Não necessariamente, mas muitas vezes tem por essa interferência porque passa pelo sangue. A qualidade do sangue passa da mãe para o filho, né? E alimentação errada. Nós sabemos que nós preparamos, diabetes não se pega, diabetes se fabrica. Você é culpado. Você fabricou, você preparou o terreno, você deixou o verme tomar conta, você não fez um tratamento contra vermes, você comeu doçura, e o verme vive da doçura. Do sorvete que você come, do chocolate, do açúcar branco, é ali que ele faz a festa. E vai tomando conta. Você não percebe, você não foi orientado, você não estudou, não se interessou para cuidar da sua saúde. E o diabético, então, tem má digestão, tem muitas vezes aquela febre interna, até a vista enfraquece, tem gente que fica cego por causa do diabetes. De novo, o estômago, oficina do corpo, controla tudo. Então, a pele fica fria, a vista fraca, e o diabético, então, ele consegue dominar a doença, mas não 100%. Em geral, fica em torno de 70% a 90%, só raramente 100%, porque o estrago que os vermes fazem no pâncreas é muito grande. Por isso mesmo, a recuperação é 3 meses e meio, por aí, até que o pâncreas trabalhe. Em alguns casos ele não consegue mais, quando já está tomando muita insulina, sinal de que não consegue mesmo fabricá-la mais. Tem que continuar tomando a insulina, então. Porém, se você eliminou todos os vermes aplicando argila, esse pó milhomes, tomou os chás que a gente recomendou, você vai levar uma vida normal. Esse diabetes vai ficar baixinho, não vai lhe incomodar. Então esse é o segredo. Vermes. E as pessoas não estão percebendo e não estão sabendo, e elas estão fabricando o diabetes. Elas estão criando o problema para elas mesmas. E não percebem, não sabem. Sei que você se baseia muito em fitoterapia e geoterapia para combater as doenças. Pode nos orientar um pouco sobre isso? Pois não. É o básico, são esses 2 elementos, plantas e argila. As plantas brasileiras não curam, dizia um botânico alemão, von Martius, fazem milagres. Elas fazem realmente milagres, porque elas têm substâncias que o Criador colocou nelas para nos beneficiar. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. É bíblico. Então, as plantas, elas são vermífugas, são digestivas, são diuréticas, são depurativas, são analgésicas, trabalham com a pressão sanguínea também, eliminam então as dores, e nós precisamos saber usar plantas.
como é que se usa a planta corretamente? Primeiro, procedência. De onde veio a planta que você vai usar? Você mesmo colheu, sabe onde colheu? Lugar não contaminado? Você comprou numa loja credenciada ou na rua, na poeira, onde tem contaminação, né? Onde não se guarda higienicamente? Depois, você sabe preparar o chá? O certo seria sempre infusão. Você pega um pouquinho de cada erva, coloca numa panela, pega a água fervente, despeja em cima, deixa 10 minutos, coa e vai tomando o chá. Em 8 horas você tem que acabar com o chá, porque depois disso ele muda o gosto, muda o valor. Portanto, não se pode deixar o chá de um dia para o outro. 7 a 8 horas, ou melhor, 7 a 8 ervas é o ideal para o chá de um adulto. 9 no máximo, mas o adulto não aceita, começa a dar problema. Então isso é um segredo que muitos também não sabem. Faz uma garrafada com 30 ervas, pode jogar fora, só vai dar problema. Ajuda uma coisa, ataca a outra, né? Então tem que saber certos segredos. Certas plantas se pode usar só 20 dias, depois tem que trocar. Depois de um tempo usa de novo. Então tem que conhecer esses segredos das plantas. Em todos os chás deve ter uma digestiva, uma diurética, uma vermífuga e uma antibiótica no mínimo. Então quem conhece das plantas já sabe, como a gente já vai colocando, selecionando. Essa seleção é feita pelo inconsciente, não pela gente. É o inconsciente que seleciona no teste que nós fazemos. Para cada pessoa, estou com o seu nome, data de nascimento, então você está identificado e o inconsciente vai dizendo sim, não, serve, não serve. O sinal nos dedos, sim, não, sim, não. É um teste, depois a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, talvez. Então, é importante saber que existe essa maravilha das plantas para nosso benefício. E outra é a terra. O que a terra faz no corpo humano? Absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. Absorve o quê? Toxinas, venenos. O maior contraveneno do mundo é a terra. O índio no mato, sem médico, sem recurso, é mordido de cobra e não morre. Por quê? Enterra o pé no chão rapidamente. Ou então, se não tiver água, tem que umedecer a terra. Ele urina e já mistura e sai todo o veneno. Uma vez, no Rio Grande do Sul, eu salvei 2 mulheres, indiretamente, porque eu fiz uma palestra lá em 87, que foram picadas de cobra venenosa, não tinha soro antiofídico. As 2 foram salvas dentro do hospital, porque uma enfermeira que assistiu a minha palestra insistiu com o médico, não tinha soro, para fazer isso. As 2 foram salvas. Depois ela perguntou, doutor, o que o senhor diz disso? Ele respondeu, irmã, eu acho que essas cobras não tinham picado bem. Essa foi a resposta. Então, a terra, ela tira todos os venenos de escorpião, de aranha, de tudo, se usar logo. É o maior contraveneno, é a melhor pomada do mundo. Ela refresca, tira febres, ela cicatriza, ela desmancha tumores. Ela tem sílica e alumínio na sua composição. Qualquer terra pura, preta, branca, vermelha, amarela, interessa a pureza. Mistura, de preferência, sempre com um chá chamado cipó mil homens. Curou 1000 homens numa guerra, por isso chamou-se cipó mil homens. E esse cipó, ele entra dentro do corpo e onde tiver verme, bactéria, vírus, vai saindo tudo por causa do cheiro dele. Para nós ele é até agradável, esse cheiro. Para os micróbios, os vermes, não, ele afugenta. Então, a terra faz maravilhas e não pode prejudicar o ser humano, porque nosso corpo é uma terra vitalizada, transformada pelos alimentos que nós comemos. Então a terra é fantástica, simplesmente.